meu nome é Marco Túlio dos Santos Costa e irei dar início à minha defesa de mestrado como pré-requisito para a obtenção do título de mestre proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias PPG-VET. Este trabalho foi feito sob orientação do professor Dr. Luciano Nakazato e seu título é Detecção Molecular do vírus Schmallenberg em abortos bovinos no Brasil. Segundo dados do IBGE, o agronegócio representou no ano de 2020 cerca de 26,6% do produto interno bruto do Brasil, sendo que a pecuária é responsável por grande parte desse valor. Estima-se que o Brasil possui cerca de 224 milhões de bovinos, sendo que grande parte desse rebanho é destinado para exportação, fazendo com que a sanidade animal seja de extrema importância. O aborto infeccioso é um problema de caráter mundial que afeta criadores ao redor do mundo. Além disso, ele possui uma grande dificuldade de diagnóstico, uma vez que existem inúmeros agentes que podem levar a um aborto. Estima-se que a taxa de diagnóstico do aborto infeccioso varia de entre 23,3% e 45,5%. Apesar do isolamento do patógeno ser um diagnóstico bastante confiável, ele não é muito utilizado, uma vez que ele é bastante trabalhoso, pode levar tempo e possui uma baixa sensibilidade. Sendo assim, a implementação das técnicas moleculares no diagnóstico de aborto infeccioso otimizou muito esses diagnósticos. O Schmallenberg vírus ele pertence ao gênero Orthobunevírus, à família Peribuneviridae, à ordem Buneviralis. O gênero Orthobunevírus possui mais de 170 espécies. O sorogrupo Simbu foi uma classificação feita dentro do gênero Orthobunevírus. Essa classificação foi feita através da interação dos vírus com testes de neutralização de redução em placa, testes de imunodifusão radial e fixação em complemento. O sorogrupo Simbu possui mais de 25 espécies, incluindo o Schmallenberg vírus, que já foi detectado em vários continentes. O Schmallenberg vírus é um vírus envelopado, assim como os outros representantes de sua família. O seu genoma é um genoma segmentado em 3 fragmentos, o small, medium e large. Estudos indicam que esses fragmentos são capazes de codificar proteínas semelhantes aos outros ortobunevírus. Os primeiros relatos do vírus Schmallenberg ocorreram na Alemanha e nos Países Baixos em 2011, principalmente na produção de gado de leite. Ele foi identificado em amostras de sangue, em que uma análise genômica foi feita pelo Instituto Friedrich Loeffler. No ano de 2012, o vírus também foi detectado na Irlanda e na Polônia. Em um estudo realizado em 2021, encontraram o vírus em amostras do ano de 2014 a 2016, em Kosovo e Albânia. Em 2019, o vírus também foi detectado em amostras no Irã. É um estudo feito por Martins e colaboradores no Brasil. Eles fizeram uma análise sorológica e molecular em bovinos. Entretanto, o vírus não foi detectado em nenhuma dessas amostras. Os principais hospedeiros do Schmallenberg vírus são os pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, e também os bovinos. Entretanto, o Schmallenberg vírus já foi detectado em uma grande variedade de ruminantes exóticos, como por exemplo alpacas, costas, lhamas, cervos, entre vários outros animais. Os artrópodes hematófagos são os principais vetores para o Schmallenberg vírus. Estudos indicam que os principais vetores são os pertencentes do gênero Culicoides. Também tentaram observar a viabilidade de mosquitos como vetores para essa doença. Entretanto, o RNA não foi encontrado em nenhuma das amostras. Um culicoides ele se torna infectante ao se alimentar de um animal previamente infectado. Ao se alimentar de um animal infectado, o vírus tem uma incubação extrínseca que pode variar de 9 a 41 dias. A transmissão do vetor para o hospedeiro ocorre quando um culicoide se alimenta de um animal imunodeficiente. Esse período de incubação intrínseca pode variar de 2 a 6 dias. Entretanto, estudos observaram que existe uma transmissão transovariana entre os culicoides, uma vez que o vírus, o RNA viral, foi observado em fêmeas nulíparas. Um estudo ele conseguiu observar a presença do RNA viral do Schmallenberg vírus nas fezes, no suave nasal e no suave oral em animais que tiveram uma inoculação experimental subcutânea. Entretanto, quando o mesmo teste foi realizado através de uma inoculação oral, eles não conseguiram observar o RNA do vírus, indicando que essa via provavelmente não é importante na transmissão desse vírus. Entretanto, um estudo observou que animais podem se contaminar através da importação de sêmen em embriões de regiões previamente conhecidas como positivas. Quando se fala do Schmallenberg vírus,
um dos seus principais problemas é a transmissão vertical. Essa transmissão vertical ela ocorre por volta do dia 80 a 150 da gestação. Esse período é semelhante ao vírus Acabane, que também faz parte do gênero Orthobunia vírus. Caso uma fêmea se infecte nesse período de gestação, ela pode apresentar uma viremia, fazendo com que ocorra a transmissão transplacentária congênita, fazendo com que seu feto também se infecte com esse vírus. Estudos ainda não conseguiram observar uma transmissão vertical do Schmallenberg vírus em não ruminantes. Entretanto, observaram que o Schmallenberg vírus ele possui uma alta capacidade de sobrevivência, tanto dentro de seus vetores quanto dentro de seus hospedeiros, em períodos não suscetíveis para esse vírus. Mas eles ainda não conseguiram descobrir como funciona esse fenômeno. Quando se fala dos sinais clínicos causados pelo Schmallenberg vírus em bovinos adultos, ele causa sinais clínicos bem inespecíficos que podem ser confundidos com várias outras doenças. Ele causa febre, queda na produção de leite e diarreia. Esses sinais clínicos causados pelo Schmallenberg vírus em adultos, eles duram por volta de 6 dias, que é também o período de viremia do vírus. Entretanto, uma característica bastante importante na infecção em adultos é que ele pode causar a transmissão fetal congênita. Essa transmissão fetal congênita ela pode levar ao nascimento de fetos mumificados, aborto e malformação congênita, causada pela síndrome de artrogripose e hidranencefalia, morte embrionária, retorno ao estro e redução de fertilidade dos rebanhos. Para o diagnóstico, quando se fala da detecção do antígeno, pode utilizar o teste de RT-qPCR. Esse teste ele é altamente sensível e com uma velocidade consideravelmente rápida. Vários sistemas foram desenvolvidos para a detecção desse antígeno, utilizando os segmentos do RNA S, M e L. E através de uma análise de dados, eles observaram que o segmento mais indicado para o RT-qPCR é o segmento S, uma vez que ele possui uma maior sensibilidade e uma maior sensitividade. Os materiais de coleta ideais para a realização desse teste são cérebro, mecômio e placenta. E quando se fala de indivíduos importados, o sêmen também pode ser utilizado. Para isolamento viral, pode-se utilizar as células de inseto KC ou as células de linhagem mamária Vero e BHK. Em animais adultos, devido ao baixo período de viremia deste vírus, é mais indicado a detecção do anticorpo do que a detecção do vírus em si. Além disso, se detectar um anticorpo em fetos abortados ou natimortos, pode indicar a transmissão congênita desse vírus. Sendo assim, em animais adultos, o material de coleta ideal seria leite ou soro, sendo que estudos já indicaram que o material mais eficaz para a detecção do anticorpo é o leite. Para a detecção desse anticorpo, pode ser feito utilizando os testes de ELISA, microneutralização e imunofluorescência indireta. Além disso, quando ocorreu o surto do Schmallenberg vírus na Alemanha, eles utilizaram o teste de vírus neutralização. Esse teste é um teste altamente sensível e altamente específico, sendo considerado até hoje um teste padrão ouro para este vírus. Entretanto, o ELISA, utilizando um anticorpo baseado no segmento S, ele possui uma vantagem de ele ter uma reação cruzada entre o Schmallenberg vírus e os outros vírus do sorogrupo Simbu. Após a emergência do vírus na Europa, vários países europeus começaram a estudar o desenvolvimento de vacinas. Atualmente, existem 3 vacinas comerciais que são do vírus atenuado. Essas vacinas são a Bóvilus SBV, Zoetis Zulvac e SBV Vax. Estudos indicam que a melhor época para se aplicar a vacina são em épocas de temperaturas mais quentes, uma vez que nessa época ocorre uma maior atividade dos representantes do gênero Clicoides e, consequentemente, a vacina terá um maior impacto no rebanho. Além disso, em 2013, o Wernicke e seus colaboradores desenvolveram um protótipo que reduz a viremia do vírus. E também Hechinger, em 2014, também desenvolveu um protótipo que consegue inibir a replicação em indivíduos que já foram imunizados. Entretanto, até o momento, não existe um tratamento eficaz para o Schmallenberg vírus. Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho foi analisar amostras de abortos bovinos à ocorrência do Schmallenberg vírus, com o objetivo específico de
detectaram o Schmallenberg vírus em amostras de abortos bovinos com lesões características para o agente, através da técnica de RT-qPCR em tecidos que podem possivelmente conter o vírus. E também caracterizar molecularmente as cepas dos vírus circulantes aqui no país e comparar com as cepas circulantes em outros países do mundo. Assim, as amostras utilizadas nesse estudo são provenientes do Laboratório de Microbiologia, Biologia Molecular e Patologia Animal do Hospital Veterinário do FMT. Elas são do período de 2013 até 2022 e todos são amostras de abortos bovinos. Após a chegada das amostras, foi realizada uma triagem nelas, onde foram selecionadas aquelas que possuíam lesões características ou compatíveis com o Schmallenberg vírus descritos previamente na literatura. Após a seleção dessas amostras compatíveis, foi feita então a coleta de material e foram enviadas para a extração de material genético. A extração foi feita utilizando as beads magnéticas, utilizando o protocolo recomendado pelo fabricante. Ao término da extração, esse material genético foi eluído em 70 microlitros do tampão de eluição fornecido pelo kit. Antes de iniciarmos os testes do RT-PCR em tempo real para o Schmallenberg vírus, nós pegamos esse material extraído e realizamos testes moleculares de outros agentes abortivos que já foram notificados aqui no estado. Esses agentes escolhidos foram o vírus da diarreia viral bovina, o herpesvírus bovino tipo 1, a Brucella abortus, o Toxoplasma gondii, o Neospora caninum e o Campylobacter sp. Após a realização dos testes dos outros agentes abortivos nas amostras, nós então demos início ao RT-qPCR específico para o Schmallenberg vírus. Para esse PCR, nós utilizamos os primers e as sondas que foram utilizados também por Aebischer e seus colaboradores no ano de 2014. Para controle positivo, nós utilizamos um controle sintético. Após o resultado obtido no RT-qPCR, as amostras consideradas positivas foram submetidas ao sequenciamento genético pelo método de Sanger, do equipamento ABI 3500. Após o resultado do sequenciamento, nós pegamos essas sequências e analisamos no software CLC DNA Benchtop. Após feita a análise da integridade dessas sequências, elas foram comparadas com o banco de dados já existentes do NCBI, onde nós conseguimos observar o percentual de identidade das nossas sequências com as sequências já existentes. Para a apresentação dos resultados, eu também já irei mostrar o artigo que foi enviado junto à dissertação. Esse artigo ele foi escrito utilizando os dados desse trabalho e ele foi submetido à Revista Internacional Veterinary Microbiology. E esse artigo ele fala justamente sobre a detecção molecular do vírus Schmallenberg nos abortos bovinos. Após a realização da triagem das amostras, foram selecionados um total de 23 amostras que possuíam um aborto característico pelo Schmallenberg vírus. Essas 23 amostras foram submetidas ao RT-qPCR específico para o sorogrupo Simbu. No total de 7 amostras foram consideradas positivas no RT-qPCR. Dessas 7 amostras, 5 foram sequenciadas pelo sequenciamento de Sanger. Essas 5 amostras foram nomeadas como amostra A, amostra B, amostra C, amostra D e amostra E. Todas as 5 amostras foi feito PCR utilizando o sistema nervoso central e, no sequenciamento, todas elas tiveram um percentual de identidade próximo ao Schmallenberg vírus. Das 5 amostras, 3 dessas amostras eram provenientes de bovinos da raça holandesa, uma amostra era proveniente de bovino da raça Nelore e uma amostra não teve a sua raça identificada. Essa imagem são fotos das amostras que tiveram seu RT-qPCR positivo e que também foram sequenciadas pelo método de Sanger. Todas essas fotos foram retiradas antes da necrópsia desses fetos. Nas fotos A, B e D, nós podemos observar que os fetos estão mumificados. Na foto C, o feto ele apresenta uma hidrocefalia e também uma má formação de ossos da face. Enquanto na foto E, podemos observar que o feto possui membros achinelados. Como já foi dito anteriormente, o Brasil possui cerca de 224 milhões de bovinos. Segundo dados do IBGE de 2021,
O Brasil abateu cerca de 27 milhões de gados de corte e produziu cerca de 25 milhões de litros de leite. Esses números fazem com que o Brasil seja uma grande potência quando se fala do agronegócio mundial, sendo assim bastante necessário a vigilância para patógenos emergentes em rebanhos brasileiros. Em um estudo realizado por Martins e seus colaboradores em 2022, ocorreu a tentativa da detecção sorológica e molecular do Schmallenberg vírus. Embora eles não tenham encontrado nenhuma amostra positiva, isso pode socorrer ao fato de que os locais de onde as amostras foram coletadas ainda não tinham sido atingidos pelo vírus na época, uma vez que as áreas em que ele pesquisou o vírus foram diferentes das áreas em que nós pesquisamos os vírus. Além disso, apesar do Brasil ser geograficamente distante da Europa, 60% dos animais positivos para o Schmallenberg vírus são da raça holandesa, que é uma raça tradicionalmente europeia e que possui grandes volumes de sêmen e embriões importados da Europa. Das amostras que foram consideradas positivas por o RT-qPCR para o Schmallenberg vírus e que também foram enviadas para o sequenciamento, uma delas era originária de um rebanho do estado do Paraná, que fica localizado na região sul do Brasil, enquanto 4 delas eram originárias de rebanho do estado do Mato Grosso, que fica localizado na região centro-oeste do Brasil. O Paraná ele possui um clima mais frio e ameno, que também é bastante semelhante aos de países como Alemanha e Irlanda, onde o Schmallenberg vírus é bastante presente. Tais características semelhantes podem ter facilitado a perpetuação do vírus nesse estado. E, embora o Mato Grosso possua um clima mais quente e seco, característico do clima tropical continental, o estado é bastante conhecido por possuir uma grande população do gênero Culicoides, que já foram apontados em diversos estudos como principal vetor para este agente. Além disso, apesar de todos os materiais que foram submetidos ao RT-qPCR específico para Schmallenberg vírus possuírem lesões características de abortos por esse vírus, menos da metade foi considerada positivo no PCR. Essa baixa detecção do agente, mesmo em amostras com sinais clínicos, também foi observada em outros estudos. Isso indica que a presença dos sinais clínicos não indica a presença do agente nos fetos. A idade fetal também deve ser levada em consideração, uma vez que estudos já indicaram que quando se trata do Schmallenberg vírus, a idade fetal ideal para a detecção dele é de 120 dias. Uma idade fetal muito acima ou muito abaixo desse período pode acabar resultando em uma redução da eficácia dos testes. Além disso, o tempo de demora da necrópsia também é bastante importante, uma vez que um dos maiores desafios encontrados é a distância entre as propriedades e os centros de diagnóstico, fazendo com que a necrópsia demore horas ou até mesmo dias para ser feita após o aborto do animal. Sendo assim, ocorre uma demora da coleta e também uma demora do armazenamento do material, resultando numa degradação do RNA do Schmallenberg vírus. Além disso, é importante destacar que algumas amostras tiveram que ser extraídas novamente, resultando em um descongelamento desses tecidos, o que também pode ter interferido na integridade do RNA, fazendo com que a sensibilidade da técnica tenha sido reduzida, mesmo utilizando um primer específico para o sorogrupo. Mesmo as 5 amostras terem sido consideradas positivas no RT-qPCR e terem sido sequenciadas, as amostras identificadas como N511-13 e N317-16 não foram consideradas um evento abortivo causado pelo Schmallenberg vírus. Por quê? A 511-13 também teve um diagnóstico positivo para Neosporin canino e a 317-16 teve um diagnóstico positivo para a Chlamydia SP. E apesar de macroscopicamente elas apresentarem características semelhantes ao Schmallenberg vírus, o histopatológico apresentou lesões mais compatíveis com esses agentes considerados positivos. Mesmo assim, isso não descarta a possibilidade da presença do Schmallenberg vírus no rebanho onde esses fetos foram abortados. Logo, baseando-se nos achados clínicos, patológicos e moleculares, é possível confirmar a ocorrência do vírus Schmallenberg nos rebanhos brasileiros, fazendo necessário a inclusão
do diagnóstico de patógenos emergentes no território brasileiro, onde se ocorre um aborto infeccioso. Essas são as referências que eu utilizei no trabalho. E queria agradecer a atenção de todos.